Olá, estamos de volta com mais um Minha Escola na TV. O Estatuto da Criança e do Adolescente considera criança a pessoa que tem até 12 anos de idade e adolescente quem tem entre 12 e 18 anos. A fase da saída da infância e início da adolescência é cheia de transformações e descobertas. São mudanças físicas, psicológicas e também sociais. E hoje nós estamos recebendo o psicólogo Caio Amâncio para conversar com a gente sobre essas transformações. Boa tarde, Caio. Boa Estou aqui com o Cauã e a gente vai conversar Cauã. um pouquinho sobre as transformações. Certo. Então, o que caracteriza essa transição entre a infância e a adolescência? Então, na infância, ocorrem as mudanças de quando você está no estágio entre bebê, começa a crescer, chega na fase dos 6, 7 anos, cresce um pouco. Quando completa ali 11 a 12 anos, que eles já falam que já estão entrando na fase da puberdade. Ou seja, as crianças elas já conseguem desenvolver o corporal, que é o físico, e também a parte cognitiva, que é mental, já começa a aceitar algumas responsabilidades, já não é mais aquela criancinha que os pais sempre iam lá e passavam à frente, por exemplo, pedir desculpa, eles já respondem pelas atitudes que eles tomam, pelas coisas que eles fazem, entendeu? Já não tem mais aquelas demandas dos pais, olha, você precisa ir estudar, você precisa tomar banho, você precisa arrumar seu quarto. Não, já tem essas responsabilidades. Então ocorre essa transição também da mudança corporal que é física, a questão hormonal, e isso pode influenciar na questão psicológica, né, da criança, nessa fase transitória, né, para a adolescência até a juventude, né, entre criança e juventude. Sim. Caio, como visto e apontado por você, as mudanças físicas ocorrem de forma perceptível nessa fase de infância para adolescência. E com essas mudanças físicas vêm as mudanças psicológicas. Você poderia falar alguma mudança psicológica causada por uma mudança física? Sim, eu vou falar um pouco mais à frente sobre a questão do desenvolvimento também corporal. Sempre vai existir a questão da competição, da minha amiguinha, do meu amiguinho de escola. Nossa, eu ainda estou meio franzininho, nossa, aquele menino está mais forte, mas são questões genéticas, entendeu? Então, assim, isso começa a afetar o meio em que eles começam a entrar, né? A aceitação dos grupos, Sim. que eu vou falar um pouco mais para frente. Então, isso começa a afetar mesmo. Tem a questão hormonal, né? Que é uma bomba de hormônios, quando chega na puberdade, que é a responsável, a hipófise, praticamente envia os hormônios corpóreos. Então, a mulher tem ali o estrógeno, a progesterona, e o homem a testosterona. Então, isso começa a afetar muito. Os adolescentes eles começam a ficar um pouco mais irritados, eles começam a questionar mais, porque né, o que muda da infância para a adolescência também é a questão dos questionamentos que começam a surgir na adolescência, tanto interno quanto externo. Questionar a mãe o porquê que ele tem que fazer aquilo, sendo que quando é a parte da criança, a criança ainda é um pouco obediente, né, assim, naturalmente falando. Então começam os questionamentos, começam a fazer uma pirraça ou tentar mostrar para os pais quem é que manda também, que eles são responsáveis. Então, assim, quando chega na parte da adolescência, é um conflito muito grande. Você já responde por si, mas você ainda está sob o meu comando quando os pais chegam e interferem. Mas você está sob o meu comando. Então eles ficam um pouco perdidos. Eu começo a questionar porque eu já sou um adulto, eu já me entendo. Tem muito adolescente que já chega nessa fase e começa a revoltar e acha que já sabe muito da vida, acha que pode tomar conta de si mesmo, sabe? Então isso influencia muito na questão psicológica. E também aquela pergunta, quem eu sou, por que eu estou aqui, o que eu quero da minha vida. E o mundo não te dá tempo para você tentar se descobrir, não te dá o seu tempo. Você tem que ir pronto, entendeu? Então começam esses conflitos psicológicos também. É bem delicado, a adolescência é uma fase que
culmina com aquilo que você, como é que eu posso dizer, é pro resto da vida, entendeu? Então é uma fase muito delicada mesmo. Nessa fase também é perceptível que é a fase da criança se decidir, entre aspas, do adolescente, que já sai daquela pergunta simples, o que você vai fazer o que você vai fazer quando crescer para o que você vai se formar, praticamente para, em vez da pergunta ser uma coisa fútil, virar uma coisa direta, não é? Começa a criar o caráter do adolescente. Sim, começa a criar o caráter do adolescente. É complicado na fase da adolescência, principalmente hoje. Muitas pessoas ficam culpando muito a nova geração, a tecnologia. Não, é excepcional, é essencial a tecnologia. Hoje está muito mais exposto. A questão de você poder acessar, você ter acesso ao mundo ali com 2 segundos, como a internet rápida. Então começa as influências externas, as influências que não é mais dos pais. Por exemplo, a criança fala assim, nossa, quando eu crescer eu quero ser igual ao papai. A menina, quando eu crescer eu quero ser igual a mamãe. Para você já cair no mundo em que, olha como é que, por exemplo, aquele Justin Bieber se comporta. Olha como é que ele é solto no mundo, é assim que eu quero, é essa independência. Olha, ele ganha muito dinheiro, mas ele faz uma tatuagem. Esse cara, aí começa as más influências. 7 anos. Tem que ter cuidado. 7 anos você quer ser igual seus pais. Com 3 pra frente quer ser youtuber. Isso, quer ser youtuber, quer ser cantor, quer ser jogador de futebol, entendeu? E aí começa a idolatrar pessoas. E aí é que tem que ter uma dosagem, entendeu? Então você idolatra uma pessoa que não tem um caráter muito bom e começa a achar que aquilo ali é o sentido que você quer seguir, entendeu? Então é complicado. Aí é que começa realmente os questionamentos dos pais, o afastamento dos pais. Os pais começam a se perguntar, nossa, mas por que nosso fulano era tão meigo? Por que ele tá assim? Então, as músicas hoje influenciam muito. Hoje a gente tem no Brasil um estouro de músicas em que se você não for pra balada e beber tal bebida, você não consegue conquistar. Eu vou beber, que aí eu vou ficar com 10, 20, ou seja, você tá na puberdade, você ouve aquela música e acha que aquilo é o máximo, entendeu? Acho que aquilo é comum, né? Acho que aquilo é o padrão. Aquilo é o padrão. Sim. E aí você liga a televisão e tá lá, a propaganda de uma cerveja, todo mundo na praia, gente bonita, toma uma cerveja. Mas é isso, né? E aí, né? Nossa, com 3 perguntas você resumiu minha adolescência inteira. minha vida inteira, praticamente. Você falou essa coisa aí da cerveja, que muito jovem quer crescer. E muito jovem hoje em dia quer beber, quer usar uma coisa errada, quer fazer uma coisa errada para mostrar, para falar, eu cresci, agora eu sou um adulto, então eu já posso morrer de acidente de carro quando eu beber. É sempre assim. Pegando até engajamento no que ela falou, é bom ressaltar que tem amizade que leva para isso, né? Que fala, para você ser homem, você tem que fazer isso, para você fazer tal coisa, você tem que pôr a mão no fogo. Sim, tem que sim. Entrar em quesito. Sim, tem sempre aqueles que dominam um grupo. Vou até falar um pouco mais pra frente sobre os grupos. Aquele que domina o grupo e tem aquele que quer ser o dominador ou quer ser o mais do líder, ele ser o braço direito do líder em um grupo, por exemplo, de 10 pessoas, ele quer ser o braço do líder. Então ele vai ser aquele tipo de pessoa que vai cometer tudo de errado. Entendeu? Tudo que for de errado, ele vai fazer para ele sair como o doido, o que todo mundo acha o máximo. Exaltado. Entendeu? Isso, exaltado. Então, é comum que nessa idade os jovens comecem a criar grupinho da escola, grupinho na rua. Como que isso influencia no comportamento do adolescente? Sim, o ser humano, ele tem a necessidade de, por mais que há conflitos entre os seres humanos, eles têm a necessidade de se desenvolver em grupos, porque eles se protegem. Então, o grupo não é diferente disso. A gente na infância, a gente vê, você pode observar numa festa de criança, numa festa de criança de 6 anos de idade. Tem o grupo de meninos, o grupo de meninas. E aí você chega na parte da adolescência, em que todo mundo tem que ser seu amigo, e aí começa a mistura. A gente vai numa festa de adolescente, tem lá meninas, meninos conversando, e já entra na questão da puberdade, entendeu? Então, começa a surgir os grupos. É perigoso essa formação de grupos. A gente vai ver também, a gente assiste vários casos, por exemplo, né, já na parte jovem, adulta, que também já influencia aqui.
de torcida organizada. Às vezes tem pessoas ali que nunca cometeu nenhum crime, mas está com a torcida organizada, tem 20, 30 para bater em uma, aquela pessoa vai lá e bate. Uma mulher que foi assassinada, um grupo de familiares que surgiram na internet que ela abusava de crianças. Foram lá, o grupo. Eu sei que muitos ali trabalhavam, cuidavam dos filhos, mas quando você está no grupo, o grupo te fortalece de uma tal forma que você comete as maiores atrocidades, entendeu? Então o grupo, ele é bom porque você se identifica com o grupo, você cria amizades, você cria laços a partir desses grupos, mas ele também pode complicar, entendeu? Então você tem que saber em quais grupos você tem que entrar e como se comportar. Hoje em dia também é muito fácil para poder reparar esses grupos, igual você vai em certo lugar, tem um lado que está escutando rock, o outro está escutando funk, tem um lado que tem gente, você vê que está usando coisa errada, tem outro que você vê que tem gente fazendo coisa certa, um lado comendo, outro lado se divertindo, sempre tem grupos especializados. Sim, sempre tem uns grupinhos, aí as pessoas elas têm que ir se adequar a qual grupo que ela quer entrar. Tem pessoas que elas passam a entrar em outros grupos porque ela quer uma aceitação. Tem uns que ficam totalmente isolados e querem uma aceitação. Então, entra dentro de um grupo, acaba surgindo comportamentos que não é característico dela. Aí isso pode chegar, até vou falar um pouco mais pra frente também, em crise de ansiedade. Por exemplo, se naquele grupo ela não se identifica, mas ela quer entrar naquele grupo, ela vai ser a chacota do grupo, ou seja, isso daí também pode causar sérios problemas a essas pessoas, entendeu? Nossa. Então, assim, tem que saber em qual grupo você entra e como se comportar, né, nesses grupos. E agora nós vamos para o intervalo. Voltamos com o programa Minha Escola na TV. Hoje estamos recebendo o Caio, ele é psicólogo e vai conversar com a gente sobre a adolescência. Então, Caio, muitos adolescentes, eles buscam se diferenciar uns dos outros, tanto que tem estilos, cada um tem um estilo diferente, mas quando eles se juntam nos grupinhos, que a gente estava falando no bloco anterior, eles começam a agir de forma semelhante. Por que acontece essa cópia das pessoas? Por que elas começam a agir de forma igual? Sim, o ser humano, como eu havia dito, ele necessita de viver em sociedade. Então eles formam esses grupos, você começa a copiar esses grupos. Nesse grupo há uma identidade, uma identificação nesses grupos. E aí você meio que se identifica com esse grupo, passa a usar, por exemplo, tem um grupinho ali que é fã do Neymar, vai usar o cabelo do Neymar. Não, tem um grupinho ali que é sertanejo, vai usar calça colada, vai querer usar cinto com fivela. Tem um grupo ali do rock que vai colocar piercing, vai andar de preto, né? Dezembro, só de meio-dia de dezembro tá todo mundo de preto. Então, esses grupos, eles buscam padrões. O ser humano, realmente, ele é diferente um do outro, mas ele tem padrões, eles se encaixam em padrões. Nesses padrões, eles vão ter particularidades dele. Por exemplo, num grupo de 20 pessoas, 30 pessoas ou 5 pessoas, tem sempre 2, 3 pessoas que se identificam mais, mas eles fazem parte de um grupo. Mas eles andam mais, eles conversam mais, entendeu? Então tem esse ciclo de amizade mais forte, mesmo fazendo parte de um grupo. Por quê? Porque eu me identifico com aquele grupo, eu vou seguir o padrão daquele grupo, e tem aquelas pessoas que eu me identifico mais, entendeu? Então, por isso que esses grupos, eles são uma cópia um do outro. E o mais interessante do ser humano é que o meu grupo é o melhor grupo, eu uso as melhores roupas. Nossa, olha aquele grupo ali, aquele grupo ali, eu sou roqueiro, aquele grupo que anda como sertanejo. Olha pra você ver que ridículo aquela calça. Eu gosto de rap, eu vou andar com as camisas largas, a camisa bate lá no joelho. E olha aqueles roqueiros ali, olha aqueles roqueiros ali. Então, assim, você sempre tem que se colocar também o seu grupo, você defende como o melhor, o único, entendeu? E o que chama mais atenção. Então, são as questões dessas cópias, né, que surgem. Eu já fui, como é que fala? Eu já passei por diversas fases dessas, já usei diversos tipos de roupa. Me adequei sempre aos estilos adotados pelos meus amigos. Sempre tive... eu sempre percebi que nunca fui de gostar de tal estilo musical. Depois que eu comecei a envolver com pessoas que escutavam, virei aquilo. Vamos falar assim, comecei
a escutar diretamente. Mas, e falando sem ser em questão de convivência, tem alguma outra forma de uma pessoa aderir, alguma coisa que não aderir antes? Sim. Tem como assim? Especifica. No quesito de não só ser por amizade ou por afinidade de uma pessoa, mas sim aderir naturalmente, só pelo passar da idade. Sim, ocorrem as mudanças, né? Ocorrem mudanças de grupos, de pensamentos. Ao longo da adolescência, vai amadurecendo um pouco. De um grupo, você era de um certo grupo, né? Por exemplo, eu escutava funk e hoje, nossa, eu ouvi, foi numa festa, eu fui na casa do meu primo lá 2 dias, ele gosta de rock. Eu me identifiquei com várias músicas, aí ele vira roqueiro, aí ele vai para outros grupos, entendeu? Então, assim, na fase da adolescência, realmente é uma coisa de se experimentar também. Tem gente que foi de um grupo para foi de outro grupo, aí entra de férias e aí volta para a escola e tem um outro tipo de grupo, entendeu? Então, assim, ocorrem mudanças mesmo. Né? Por exemplo, tem pessoas também que, como você disse, que às vezes você nem gostava de certa música, mas você fazia parte. E por que você se vestia daquele jeito, ou por que você gostava daquelas músicas? Tem sempre, em todos os grupos, tem sempre o líder, tem aqueles que ficam em volta, tem aqueles que vivem em volta do líder, para ser como ele, o braço direito dele. Tem aqueles que são mais rebeldes do grupo e às vezes não aceitam, eu não vou usar esse tipo de roupa hoje pra gente sair, não, a gente vai pra festa parecida, não, eu não quero ir hoje. Tem sempre o rebelde, entendeu? Então, assim, o líder, ele é o maior influenciador do grupo. E tem também aqueles que são os rebeldes, entendeu? Então, dentro de cada grupo tem essas características, por isso que as pessoas vão se identificando. E tem aquele que aceita tudo que o líder fala, tem o que quer fazer tudo para se destacar, entendeu? Sim. Então, assim, nos grupos tem... Então, vamos falar assim que os líderes nos dias de hoje, tipo, colocando em cotidiano, seriam os influenciadores, de qualquer forma, tanto Sim. visual quanto digital, quanto... Sim. De qualquer forma, né? E, geralmente, os líderes, eles são os que menos fazem. Eles são os que mais mandam. Eles têm essa capacidade, entendeu? De... eu não vou fazer isso não, mas o fulano, tá vendo aquela lata de lixo ali? Duvide se ele lá chutar. Que eles falam, né? Eu pago o pau se você for lá chutar. Vai lá e chuta, e corre risco de ser preso, depredação a patrimônio público, entendeu? Então, assim, o líder, ele articula, geralmente ele não põe a mão na massa, entendeu? E tem sempre alguém para fazer por ele. É igual aquela charge do eu duvido. Fala eu duvido que coloca até a mão no fogo. Sim. O ser humano, ele tem uma capacidade imensa em querer quebrar regras. Por existir regras, ele tem que quebrar essa regra. As histórias sempre mais contadas que a gente ouve, nossa, tem muita história para contar. Se vocês pararem para reparar, são quebrando regras. As pessoas falam, todo mundo morre de rir. Nossa, eu acho o máximo, porque quebrou uma regra, entendeu? Eu fiz tal coisa, aprontei tal coisa, quebrando regra, entendeu? Sim. Então, eu queria te fazer uma pergunta mais pessoal. Sim. Por que quando a gente está na adolescência, a gente usa muito? A gente quer ser muito amigo de um, muito inimigo do outro, quer fazer muito uma coisa, quer não fazer muito outra coisa. Por que a gente tem essa coisa do muito? Tudo é muito, você quer tudo. A questão do excesso. Da infância, você é dominado pelo seu pai. Na adolescência, você já começa a meio que caminhar com as próprias pernas. Então, tem sempre a parte excessiva. Por exemplo, é como se eu te colocasse aqui... Você gosta muito, você ama sorvete. Colocar 50 tipos de sorvete. Você não vai saber o que você vai escolher. Você vai querer colocar cada um de um, porque você ama muito sorvete, você quer experimentar tudo. Entendeu? Então, quando você começa a caminhar um pouco com as próprias pernas, quer muito, quer o seu grupo é o melhor, você é a melhor. Então, assim, a questão do exagero mesmo. Eu vejo muito, é triste, a gente vê muito o adolescente... às vezes caindo de bêbado, porque o pai e a mãe liberou para ir em tal festa, vai lá e acha que todas as bebidas estão lá. As últimas do mundo, entendeu? E toma tudo. Então, assim, fica nesse excesso, entendeu? E é perigoso. Eu acho que o ser humano, realmente, a vida toda a gente vai no excesso, diminui, você seguir uma linha, mais ou menos, né? Não vou falar mais ou menos,
Por exemplo, se você comer demais, faz mal, comer de menos faz mal. Ou seja, você achou o equilíbrio, entendeu? A questão do equilíbrio. Em excesso a gente sempre passa, porque não tem como, ninguém é perfeito. Mas assim, achar o equilíbrio, entendeu? O adolescente é difícil. Porque ele quer quebrar regras, porque ele vem cheio de regras na infância, ele quer quebrar regras, ele quer ser o máximo, ele quer estar exposto para todo mundo olhar para ele, entendeu? Faz parte. E falando sobre a prisão domiciliar que os pais colocam os filhos, você acha que isso influencia eles a quebrarem regras? Tipo, não tem possibilidade de fazer nada. Quando tem, faz a pior possível. Sim, é complicado porque não existe uma cartilha, não existe especialistas. Tem especialistas que às vezes dão dicas, mas não existe a cartilha 100% certa de como criar seus filhos. Então o pai acha, ou a mãe acha que, olha, eu vou prender meu filho do mundo, porque esse mundo tá absurdo, sabe? Aí demonizam a bebida, o uso de drogas, o mundo todo. Então se prende. Só que chega uma hora que, quando você vai desenvolvendo, chega uma hora que você não consegue segurar mais essa pessoa. E quando você libera, aí ela quer fazer tudo aquilo que ela não fez. Então, como eu disse, olha, você não tem que soltar seu filho demais, você não tem que prender seu filho demais. Então, assim, por exemplo, minha mãe tinha vezes que ela me deixava ir para uma festa e na outra semana ela não deixava. Mãe, mas você não deixou, mas você deixou ir naquela, essa aqui parece que é mais tranquila, você não vai. Ou seja, tinha festa que ela deixava, tinha festa que ela não deixava. Ela, num ponto, não sei se a intenção dela era essa, mas ela conseguiu achar esse ponto, entendeu? De não me prender demais, também não soltar demais, porque não pode mesmo. E a gente estava falando dos grupos, também é algo que me preocupa. Existem, gente, papéis no mundo. Os papéis. O chefe tem o seu papel, o funcionário tem o seu papel, tudo tem o seu papel. Então, assim, tem pessoas que concordam, tem pessoas que discordam do que eu vou falar agora. Mas pai e mãe, eles não têm que ser amigos, melhores amigos dos filhos. Eles têm que ser pai e têm que ser mãe, é o papel deles, é por isso que é pai e mãe. Ela tem que achar a amiguinha dela, que às vezes é coberta das coisas erradas que ela vai fazer, dos excessos que ela vai cometer, um menino a mesma coisa. Então, assim, e aí o pai tem que ser aquele que vai puxar a orelha do filho, a mãe tem que ser aquela que vai puxar a orelha do filho. Precisa de ter ou não, né? Precisa de ter ou não. Precisa de ter ou não. Mas aí minha filha fez tal coisa errada, mas como eu sou a melhor amiga dela, eu tô com medo dela não me contar tudo que ela faz, eu falei assim, ô filha, então tá bom, isso é segredo nosso, tá? Não pode, o papel de pai e mãe é sempre puxar a orelha mesmo. É você educar. Os responsáveis pela educação dos filhos são os responsáveis. Não vou falar pai e mãe, são os responsáveis. Então, é o papel que eles têm que exercer, entendeu? Lógico, óbvio, que algumas coisas você tem que conversar abertamente com seus filhos, entendeu? Com os filhos, com os adolescentes principalmente. Eles vão contar uma coisa ou outra, mas não tem que ser o amigo, a amiga, o melhor amigo dos filhos. Entendeu? É o famoso, se eu não ensinar em casa, meu filho vai aprender na rua, só que ele vai aprender pior. Ele vai aprender na marra. Isso, porque a lei é para isso, né? Olha, se você não aprendeu, se você não seguir as diretrizes do mundo, da sociedade, a gente vai ter que te ensinar, e é da pior forma, né? Porque não tem o amor do pai e da mãe para passar a mão na cabeça, depois ficar com dó, essas coisas. Então, é complicado. Pior é quando o pai não educa e o filho vai ter que aprender na rua. Aí que vem a vergonha de você não ter ensinado seu filho antes. Sim, e muitas das vezes, principalmente hoje em dia, os pais saem para trabalhar e os filhos vão para a escola ou algo desse tipo, vai lá e compra presentes para o filho. E é uma forma de suprir a ausência. Só que não é assim que são as coisas, ou seja, a pessoa vai ficar totalmente, como é que eu posso dizer, sempre vai poder comprar tudo, acha que pode comprar tudo, entendeu? Então, assim, dinheiro não compra sentimento. Isso é a única coisa que você não consegue comprar. Chega uma hora que ele vai questionar isso. Verdade. E agora nós vamos para o intervalo. Voltamos com Minha Escola na TV. Hoje nós estamos conversando sobre a passagem entre a infância e a adolescência. Contamos com a presença do psicólogo Caio e o Cauã, que está conversando aqui com a gente. Então, Caio, você acha que as crianças os adolescentes têm muito isso de pular fase? De sair da fase de infância e já querer ir direto para adulto sem saber as responsabilidades que tem que aderir? Sim, acontece demais. Estava falando da transição mesmo. Às vezes eles não aceitam essa transição.
clica no YouTube, tem lá o youtuber que é adulto YouTube. e acha o máximo. Aí, como eu disse também, liga lá a televisão, aí tá passando propaganda da cerveja, que atrai mulheres bonitas, atrai homens bonitos. Tem lá o adulto que dirige um carro, e enfim, tudo é uma bomba também de informação. A gente fala aqui da questão da educação, dos pais, dos grupos influenciam, e por isso que confunde muito a cabeça das crianças, dos adolescentes, desculpa. Porque é uma bomba, você é bombardeado a todo tempo, você tem que consumir, você tem que comprar, então tem sempre, quer pular de fase. Por exemplo, eu quero abandonar hoje meu ursinho de pelúcia, quando chega na adolescência. Que ursinho de pelúcia, eu não quero brincar com isso mais, eu não quero brincar de casinha mais. Aí os pais, às vezes, eles também se perdem e pensam, nossa, mas quando que meu filho começou a virar adolescente? Ou seja, há um tempo atrás, vão lá na praça pra você brincar, não quero não. Ah, vão lá no mercado, vão. Aí vai lá no mercado e dá a mão. Aí já não quer dar a mão mais, porque é mico. Já não dá a mão os pais mais. Atravessar a rua. Isso, atravessar a rua. Ah, meu pai e minha mãe agora, com a onda de celular, tá me ligando. Eu não posso atender na frente dos meus amiguinhos, porque, nossa, olha que mico, gente, eu vou atender meus pais. Ou seja, quer pular a fase. E a coisa mais normal também de se ouvir, eu quero ir embora, eu quero sumir, porque eu quero ter minha vida, eu sei cuidar sozinho. E aí vai embora, uma hora depois volta pra casa, caladinho, e entra dentro do quarto, porque não dá conta, não vai dar conta. Mas quer pular a fase. Ser menino quer pular a fase. Uma coisa que eu já vi muito falando é que o ciclo reverte quando você vai ficando mais velho. Quando você é criança, você nasce, em fraldas, cresce, aí tá, depois você já tem lá seus 30, 40 anos, você volta a ter aquela afinidade com seus pais, quer continuar junto com eles porque sabe que é uma coisa especial, que pode ou acabar ou pode continuar. E quando tá velho, volta a usar fraldas igual quando você era criança. Sim, uma regressão, né? Isso, volta, né? É isso que acontece. Por exemplo, eu acho que daqui a 20 anos já não vai acontecer isso, já não vai ocorrer isso, ou pode ocorrer. Mas geralmente, quando a gente está numa festa de 15 anos, um casamento, a gente fala, né, sempre os comentários, nossa, lá, a tiazona lá, dançando no meio dos adolescentes na boate lá. Não, gente. Olha lá, gente. Mas o que acontece? Se você for investigar e procurar saber dessa pessoa, a vida dela, mas, nossa, minha vida foi tão difícil. Desde criança eu tive que tomar conta do meu pai, da minha mãe que estava doente, da minha avó que estava doente. Casei muito cedo, muito novo, com 13, 14 anos. Ou engravidei com 13, 14 anos. E perdi essa fase da vida. Eu não tive adolescência, eu não tive juventude, assim, de poder sair pra balada, entendeu? Então, assim, depois que, já criei meus filhos, tô com minha casa, tô com o marido, na festa ali eu vou me acabar naquela boate, entendeu? Assim, vou me acabar naquela boate ali do aniversário. Então, influencia muito também da criação, de como que você passa por essas fases, entendeu? Tem pessoas que são obrigadas a pular essa fase da adolescência. Tem pessoas que são obrigadas a pular, por N motivos, né? Não tem como assim, mas é bem complexo, mas são obrigados a pular essa fase. O que é mais compreensível, que dá para poder mais ver, é crianças passando da idade de criança para adulto em dias, por causa de um pai que não é presente dentro de casa, ela precisa amadurecer mais rápido, ou pais, tanto mãe quanto pai. Sim, ocorre a perda de um dos responsáveis, ou dos responsáveis ficam doentes. Então sempre é complicado eu parar para explicar, assim, pegar e explicar, mas tem papéis que a criança, existe um desejo também da criança ser o pai do seu pai, a mãe da sua mãe, a mãe dos seus pais. Então, assim, quando a pessoa fica doente, os pais ficam doentes, toma conta. Tem crianças que às vezes a gente viu, eu já fiz estágio na assistência social, que a criança toma conta da casa, ela que tem que limpar, 11 anos de idade, ela que tem que limpar, ela que tem que varrer, ela que tem que fazer comida, né, que fala pilotar fogão, entendeu? Então, assim, pulou essa fase. E tem gente que reclama só de lavar um prato na pia. Sempre. Tem essa parte da adolescência também, da transição, que precisa dormir muito, é muito agitado uma hora, mas precisa dormir muito, não quer muita responsabilidade também, entendeu? Então, eu gosto de usar esse exemplo quando os adolescentes pensam assim, nossa, mas dormir muito é saudável, sabe, ter muito sono é saudável? Eu falo, depende de quando você vai ter sono. Por exemplo, a Laura e você, vão aqui amanhã, o Enem tá chegando e vamos estudar de madrugada? Agora, vamos gente, amanhã, vamos estudar? Não, vou estar com sono, 5 horas da manhã, gente, vou estar com sono, não tem jeito, não dá.
Pelo amor de Deus, né, Caio? Não, 5 horas da manhã pra eu estudar no feriado? Beleza, esquece. Ah, gente, aqui eu já separei meu sítio, tô com a carne lá, já separei os refrigerantes que vocês não podem beber, tá a piscina, tá tudo limpinho. 5 horas da manhã a gente vai sair daqui pra ir pro meu sítio. Quê? 3 horas da manhã já tá ligando, ô Caio, será que não tem como da gente ir antes? Não. Como é que... Então, assim, as responsabilidades é complicado. Quando a responsabilidade está com sono, a disposição muda. Quando é pra diversão, né? Acho que o que todo mundo escuta nessa fase da adolescência é uma pessoa mais velha e chega e fala assim: aproveita, tá? Você aproveita essa adolescência, quando você tiver na minha idade, você vai querer voltar. Aí quando você cresce, você quer voltar, Sim, gente. você Sempre quer voltar. acontece isso. E o que acontece? Eu acho também, quando a gente se torna adulto, a gente negligencia aquilo que a gente viveu e fala assim, nossa, a melhor fase da vida é a adolescência. É a melhor fase da vida, não precisa fazer nada, não precisa ter que sair para trabalhar, tem que fazer aquilo. Mas como eu disse, uma bomba de informações da televisão, da internet, dos pais, da escola, e o adolescente está ali a pá, porque ele saiu da infância e ele é bombardeado com roupas que ele mesmo tem que comprar, que ele tem que escolher, tem os grupos. E as pessoas viram e falam, porque a melhor fase da vida é essa daí. Me dava um pouquinho de preguiça quando eu vi um adulto e falava assim, porque na minha época, pra mim já encerra assunto, mas na sua época, sabe? Eu acho que você deixa de escutar também, você deixa de entender o adolescente, porque na minha época, gente, a sua época, tá aí. Porque na minha época, tá, é sua época. E aí? Sua época. Mudou já, gente. Aquilo que mais falavam era daquele brinquedinho do dedo, fidget spinner, que na minha época não tinha isso, era peão, era jogar bola e na minha época, não é igual esses meninos de hoje, na minha época, e ainda conta vantagem, na minha época, vizinho, coitado dos vizinhos, incomodava, chutava a bola na parede o dia inteiro, brincava. Agora esses meninos ficam aí no celular, nossa, não aguento também falar zap, fica aí no zap, zap, gente, pelo amor de Deus, fica aí no zap aí, tal... Tá, mas é a infância, gente, a gente tem que aceitar, não tem como, a gente não vai mudar. A geração passa, né? Passou. E é gostoso jogar no celular, mexer no celular. Tem gente mais velha que fica no celular o dia inteiro. Meu pai e minha mãe, gente, você olha pra eles assim, mãe, posso conversar? Pode, filho. Fala aí, o que você quer? Tá no celular. Tá todo mundo. Mas aí na hora que encontra a vizinha, porque essa menina fica o dia inteiro no celular, eu não aguento isso, os meninos não sabem só mexer 10 minutos. Tá todo mundo preso. É o exemplo do pai e da mãe, né? Exatamente. Complicado, bem complicado. E agora nós vamos para o intervalo. Voltamos com Minha Escola na TV. Hoje estamos falando sobre adolescência. Contamos com a presença do Caio. Ele é psicólogo e está aqui conversando com a gente sobre esse tema que é muito interessante, principalmente pra gente que é adolescente, né, Cauã? Exatamente. Então, no bloco anterior, a gente estava falando sobre os adolescentes que querem passar da infância direto para a fase adulta. Por que existe essa vontade de pular fases? A questão de achar que é independente, de ser independente e achar que pode tomar conta da sua vida, entendeu? Então, há sempre essas pessoas que querem, os adolescentes, criança querendo ser adultos, entendeu? Então há sempre esse salto, quer dar esse salto. Porque, como eu disse, quando você é criança, você acha o seu pai, o seu tio, qualquer, assim, em relação ao menino ou a menina também. O máximo, assim, de poder ir onde quer ir, de poder comer o que quer comer, não só comer a saladinha que o pai e a mãe obriga, quer comer um hambúrguer sempre, quer ter dinheiro para comprar uma caixa de bombom e comer ela toda. Essas imaginações que surgem quando você é criança, entendeu? Quando eu for adulto, eu vou comprar uma fábrica de chocolate, essas coisas todas, entendeu? Meu sonho, gente, criança. Eu vi aquele filme Fábrica de Chocolate e falo assim, um dia eu vou nessa fábrica, vou comer esse mato comestível aí. Exatamente. Então, assim, acha que o adulto vai ter, quando chega na fase adulta e vê que não é, nossa, porque eu vou morar sozinho, porque minha geladeira vai ser assim, você vai ver. Eu vou comprar tudo, não é assim mesmo, sabe? Eu até hoje enchi minha geladeira de hambúrguer. Acha que vai encher aqui. Você vai encher de boleto, conta de água, conta de luz, aluguel, né? E só água na geladeira, viu, gente? Só água. E ovo. E não ovo. pode esquecer do ovo, água não. E ovo. Água e ovo. E falar nisso, água e ovo, a água ainda tá barata, o ovo já, né? Já tá Ovo subindo. Essa inflação. É a vida, é assim que ocorre também a vida universitária, que é muito fácil eu pegar e colocar no filme lá. Como é que chama, gente? American Pie, nossa, meu sonho é entrar na faculdade só pra viver.
Meu sonho é entrar na faculdade porque vai ser bom. Eu vou fazer psicologia, eu quero ser psicólogo. E aí eu vou estudar só o que a psicologia fala. Eu adoro o que a psicologia fala. Você vai estudar muito. Gente, a vida é fazer basicamente aquilo que você não quer fazer. Então não vai achando também que você vai entrar na faculdade, que você vai fazer aquilo que você só quis fazer. Eu vou fazer engenharia, que eu vou... engenharia agrônoma. Eu vou fazer agronomia, que aí eu vou plantar. Eu adoro plantar. Gente, agronomia é só cálculo. Basicamente cálculo. Eu odeio matemática, mas vou fazer agronomia, né? Vou fugir da matemática. Não é assim. Vou fazer psicologia, vou fugir da matemática. Não é assim. Então, é complicado. O que você fala? Um assunto que vem muito decorrente não dos últimos anos, mas até décadas, é depressão entre os adolescentes. Falam que a fase, quando você é criança, é aquela fase toda colorida, por mais que o mundo esteja acabando, você ainda consegue ser feliz com aquilo tudo. E a adolescência parece que, por mais que esteja tantas oportunidades aparecendo, tudo é tão ruim. Tipo, as coisas boas são tão pequenas para você, só que as ruins são tão grandes. Isso encaixa naquela questão do muito que Maria Laura tinha falado, que tudo ou é muito ou é pouco. Uhum. O que você tem a dizer sobre isso? Sobre, na adolescência, ser mais sujeito a essa depressão, entre aspas? Sim. Primeira questão, como eu disse, hormonal, que é uma descarga grande hormonal. Como eu disse também, a influência da TV, a influência da casa, a influência da vizinhança, a influência, né, da comunidade em geral, da sociedade. E aí a pessoa ela começa a se sentir reprimida, não sabe o que quer, não sabe o que faz. Você é responsável por você, pelo que você faz, mas você não é responsável por você. E aí começa a surgir ansiedade, os pais já começam a cobrar muito. O que você vai ser quando crescer? Qual a profissão que você vai querer fazer? Qual profissão você vai exercer? O que você vai querer fazer? Aí o professor vai lá, nossa, mas tá tudo difícil pra mim, tô estressado, adolescente. Tô estressado, nossa, mas tá todo mundo me cobrando, e amanhã tem que acordar cedinho, tem prova. Amanhã tem prova, amanhã tem que fazer isso, amanhã tem que ir à aula, fazer tal coisa. Não dá tempo. Então, assim, eu acho que é muita cobrança para adolescente, sim. Você ter que definir aquilo que você vai ser do seu futuro é muita cobrança. Só que existe um mundo ideal, onde o mundo seria perfeito. Se todo mundo lesse na internet o que todo mundo compartilha no Facebook, tratar bem o outro, dar bem, não fazer fofoca, todo mundo compartilha isso. O mundo seria perfeito. Tem uma cartilha na internet, como ser feliz. Tá lá, pode pesquisar no Google, tem lá, como ser feliz. Mas não é assim. Então, quando surgiu Darwin, veio com a seleção natural, é isso. Olha, os adolescentes, infelizmente, eles têm que se preparar para, com 22 anos, eles praticamente serem autossuficientes mesmo. Então, assim, eu entendo que é muita cobrança. Esse é o mundo real. Aí você vem para o mundo real, o mundo vem te dar porrada mesmo. Então, o ideal seria, nossa, cada um temos nosso próprio tempo, né? Como já dizia a música. Mas o mundo, ele não espera seu tempo, ele vai te cobrando, entendeu? Aí surge ansiedade, crise de ansiedade, síndrome do pânico, começa a surgir várias patologias, diversas patologias começam a surgir na adolescência, entendeu? Depressão, dentre outras, entendeu? Isso é complicado. E tem ainda as mudanças relacionadas à sexualidade, né? Como que a gente lida com a sexualidade na adolescência? Então, o adolescente, a primeira coisa mesmo, eles se perguntam quem eu sou, como eu vou lidar com a sexualidade, se eu gosto de meninos, se eu gosto de meninas. Se eu gosto dos dois. Se eu gosto dos dois, sim. Tem essa questão. Então, é complicado mesmo como lidar com a sexualidade. E tem os pais que imaginam, nossa, fulano... tem pais que ficam imaginando como... Você tem que namorar com um menino assim, você tem que namorar com a menina assado, você tem que namorar com a menina assim, que é de igreja. Você não tem que namorar. Você não tem que namorar com fulano, com ciclano. Então, assim, é bem complexo mesmo, essa questão da sexualidade. E é complicado, né? Quando você chega nessa fase da adolescência, é um bombardeio e ele é muito novo, acabou de sair da infância, é um bombardeio e você tem que se virar. Basicamente se virar. Se tá difícil, você vê que tá difícil pro seu filho, procure um profissional, procure um psicólogo, ou tente conversar com ele. A escola também tem que fazer esse papel também de sempre, né,
dar um norte, guiar os alunos, entendeu? Então, assim, a fase da adolescência é uma fase bem complicada, os traumas podem surgir, refletir para o resto da vida, a escolha que você tem, entendeu? Então, assim, é bem complicado. Queria falar mais, né? Um assunto que abrange muito, mas deu para dar uma risada. É um assunto bem grande, porque a adolescência não é ali só aquela fase, é muita coisa. É depressão, é sexualidade, é pai, é escola, muita coisa. Eu acho que teria que ter um canal de televisão só para falar de adolescência. 24 horas por dia. Caio, eu queria agradecer a sua presença, Obrigado a por ter vocês. aceitado o nosso Obrigado. convite. Obrigado, estou disponível sempre que vocês precisarem, vocês podem me chamar, vocês podem me convidar. Estou à disposição. Obrigada mesmo. Obrigado a vocês. E queria agradecer também a Viviane da Laiclá. Todos os acessórios que eu uso são de lá. E semana que vem tem mais. Um beijo. Até lá.